Oi, tudo bom, Maria Eduarda? Como é que tá? Tudo jóia? Bom, vamos voltar lá então na página 24. Agora que já está gravando, a gente fica mais tranquilo. E aí, Guilherme, beleza? Olha só, pessoal, vou voltar no texto, tá? Então, observe. Indução eletromagnética, página 24. A maioria das usinas elétricas funciona tendo como base um mesmo princípio físico. Uma fonte de energia mecânica, que pode ser eólica, hidráulica, maré motriz, etc., possibilita a rotação de uma turbina conectada a um gerador elétrico. No gerador ocorre um fenômeno físico chamado de indução eletromagnética, que propicia a transformação de energia mecânica em energia elétrica. A indução eletromagnética já seria suficientemente importante pelo fato de estar relacionada à geração de energia elétrica. Mas, além disso, está associada ao funcionamento de diversos dispositivos, como os transformadores de tensão. Então, vamos, para a gente poder entender essa indução eletromagnética, a gente tem que relacionar isso, esse campo magnético, à produção de tensão elétrica induzida. Porque, como o texto diz aqui, eu tenho uma fonte de energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica. Então, numa usina hidrelétrica, por exemplo, eu tenho a água armazenada no reservatório, ela tem a capacidade de armazenar energia na forma de energia potencial. Essa energia potencial armazenada, essa água é liberada num duto que transforma essa energia potencial em energia cinética no movimento da água. Aí o que vai acontecer? Essa água passando pelo duto vai passar por uma turbina. A movimentação da turbina faz com que as escovas do meu gerador, onde estão as espiras, entrem em movimento, ou seja, eu estou transformando a energia mecânica, a energia relacionada ao movimento, em energia elétrica devido ao movimento dessas espiras numa região formada por ímãs. Então, dentro do meu gerador lá, eu tenho as escovas do meu gerador, eu tenho as espiras do meu gerador, que elas estão envoltas por ímãs. O movimento de rotação dessas espiras nessa região de ímã induz a corrente elétrica, tá? Então, vamos primeiro entender o que é essa tensão elétrica induzida para a gente poder entender a produção de corrente elétrica. Oersted foi quem primeiramente percebeu que a passagem de corrente elétrica em um condutor gera um campo magnético, né? Olha lá, a passagem da corrente elétrica vai gerar um campo magnético ao redor do fio retilíneo, concêntrico ao fio retilíneo. O interesse que essa descoberta despertou em diversos cientistas não demorou a fazer surgir uma nova pergunta. É possível obter tensões e correntes elétricas usando um campo magnético? Ou seja, fazer o processo inverso? O inglês Michael Faraday, depois de realizar inúmeros experimentos, concluiu que é possível obter correntes elétricas usando um campo magnético. Conforme estudamos anteriormente, uma carga elétrica que, em movimento perpendicular às linhas de um campo magnético de intensidade B, é submetida a uma força magnética de intensidade Fm igual ao módulo da carga vezes a velocidade de propagação vezes o campo, a intensidade do campo. Lembre-se que, neste caso, o seno de alfa que é associado entre a velocidade e a intensidade do campo é igual a 1. Eles são perpendiculares entre si. Bom, com base no mesmo princípio,
Se um fio de comprimento L, esse fio aqui, ó, se movimenta com velocidade v, perpendicularmente em relação às linhas de campo magnético, os elétrons livres desse fio ficam submetidos a uma força magnética e se movimentam, concentrando-se nos extremos do fio. Então, eu vou ter um deslocamento dos elétrons, porque eles possuem maior mobilidade elétrica. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma região com excesso de elétrons, que vai estar representada por esses sinais negativos, e uma região de falta de elétrons, certo? Devido à ação dessa força magnética. Então, ó, por que essa força magnética ela é vertical e apontada para baixo? Porque pela regra da mão direita número 2, neste caso aqui eu tenho o campo magnético entrando no plano da folha de papel e a velocidade de propagação desse fio retilíneo perpendicular ao campo para a direita. Então, como eu tenho elétrons nesse meu fio condutor, que são representados pelo sinal negativo, a força magnética está no dorso da mão. Então, a força magnética ela é vertical e apontada para baixo, certo? Ou seja, eu vou orientar o movimento dos elétrons. Se eu tenho orientação do movimento dos elétrons devido à ação dessa força magnética, eu tenho criação de corrente elétrica. Mas só que essa corrente ela só vai ser gerada quando esse fio condutor tem uma velocidade v qualquer. Se eu colocar esse fio condutor numa região de campo magnético e manter esse fio condutor em repouso, eu não vou criar essa força magnética. Não gerando essa força magnética, eu não vou ter a ordenação dos meus elétrons. A imagem a seguir representa um fio se deslocando em X para a direita e um campo magnético orientado para dentro do plano do papel. A força magnética sobre os elétrons é orientada em Y para baixo, fazendo com que o filamento fique com excedentes de cargas positivas na parte superior e negativas na parte inferior. Na verdade, eu tenho falta de elétrons aqui na parte superior, né? E na parte inferior eu vou ter excesso de elétrons devido ao surgimento dessa força magnética, certo? Esse excedente de cargas produz uma tensão induzida. Por que eu vou produzir uma tensão induzida? Por que essa tensão vai ser provocada? Devido ao movimento desse fio. E por que eu crio essa tensão? Porque eu tenho uma diferença de potencial nos extremos do meu fio. Eu tenho uma região de maior potencial, eu tenho uma região de menor potencial elétrico. Então, eu gerei essa diferença de potencial. Ou seja, se eu associar a força e o deslocamento aqui, eu tenho a energia relacionada ao deslocamento desse fio. Então, esse excedente de cargas produz uma tensão induzida epsilon e uma força elétrica que equilibra a força magnética que atua sobre os elétrons. Então, ó, olhando a minha figura aqui, ó, a velocidade é para a direita, o campo é para dentro. Então, faz surgir, devido ao movimento dos elétrons, uma força magnética vertical e para baixo. Qual que é a ideia aqui? Da carga negativa ser repelida pela região de excesso de elétrons e ser atraída pela região de falta de elétrons. Por isso que a minha força elétrica é vertical para cima. Devido à mobilidade desses elétrons aqui, ó. Certo? O que vai estar acontecendo? Eu vou estar criando esse movimento vertical para cima devido à mobilidade dessa carga elétrica. Aí, o que eu tenho? Como eu tenho uma carga negativa que está em movimento, o campo elétrico gerado por essa carga negativa, ele tem a mesma direção e sentido contrário da força elétrica. O campo elétrico está aqui, ó. Então, eu tenho campo magnético, olha que legal, campo magnético entrando no plano do papel, campo elétrico vertical e apontado para baixo, eles são perpendiculares entre si, sempre. O fenômeno de polarização elétrica de um fio condutor em movimento, hein? Para eu ter essa polarização, para eu ter essa separação das cargas elétricas, esse fio tem que estar em movimento relativo a um campo magnético. E isso é conhecido como efeito Hall, tá?
Continuando. Agora, voltar aqui só para a gente poder entender o que vai acontecer depois. Neste caso, eu tenho um fio retilíneo deslocando-se para a direita com uma velocidade v numa região de campo magnético entrando no plano do papel. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fechar um circuito nesse meu fio. Fechando um circuito, eu vou orientar o deslocamento desses elétrons no meu fio condutor. Olha que legal, ó. Se esse filamento, né, esse fio aqui, ó, for conectado a um circuito fechado, no caso, um filamento dobrado, essa tensão, que é a força eletromotriz induzida, permite a passagem de uma corrente elétrica denominada corrente elétrica induzida. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Vamos entender tudo que está acontecendo nessa representação. Eu tenho o movimento dessa minha barra de comprimento L para a direita, numa região onde eu tenho um campo magnético entrando no plano. Olha lá, ó. A velocidade de propagação é horizontal para a direita, o campo está entrando no plano do papel, vertical e entrando no plano. Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho velocidade de propagação, força magnética, intensidade do campo magnético. Onde que vai estar a força magnética? Ela vai estar aqui, ó, porque pela regra da mão direita, vou até levantar aqui para ficar mais fácil, eu tenho velocidade de propagação aqui, campo entrando, força magnética no dorso da mão. Por que no dorso da mão? Porque é carga negativa. Então, essa força magnética ela vai gerar um excedente de cargas negativas aqui nesse extremo A e uma falta aqui no extremo B. Ou seja, essas cargas negativas que estão em excesso aqui, ó, elas irão se deslocar no sentido horário para alimentar essa falta aqui, devido a essa diferença de potencial criada. Qual que é o sentido convencional da corrente elétrica? O sentido contrário do movimento dos elétrons. Por isso que a minha corrente elétrica aqui é anti-horária. O que acontece se eu parar de movimentar esse fio? Parar tudo. Porque se eu tiro a velocidade do fio, se eu zero a velocidade desse fio, ou seja, se ele entra em repouso, eu não vou ter a formação da força magnética, então não vou ter essa polarização das minhas cargas elétricas. O efeito Hall permite o surgimento de uma corrente elétrica aí em um circuito fechado. Então, ó, quando eu desloco esse fio retilíneo sobre essa haste de circuito para a direita, eu crio essa corrente elétrica no sentido anti-horário. Se eu estivesse deslocando para a esquerda, eu inverti o sentido da corrente. É a corrente alternada que nós vamos ter na espira. Então, o movimento ordenado das partículas elétricas em um condutor, que é a corrente elétrica I, surge quando há um campo elétrico de magnitude E. Além disso, ao percorrer o condutor, a corrente elétrica passa de um potencial maior VA, onde eu tenho esse excesso de elétrons, para um potencial menor VB. Tal que a diferença de potencial é igual a VA menos VB. A relação entre a tensão elétrica e o campo elétrico uniforme, conforme o estudado, essa tensão elétrica é menos o campo elétrico vezes a distância entre os pontos A e B. Por que menos o campo elétrico aqui? Porque essa diferença de potencial, ela tem sentido contrário do meu campo elétrico. Então, por isso que é negativo. No caso aqui, eu estou forçando o movimento desses elétrons. A tensão elétrica U, neste caso, é igual à força eletromotriz induzida epsilon, certo? Ó, a tensão elétrica U aqui é essa força eletromotriz que eu induzo devido ao movimento dessa haste, desse fio na haste. E o caminho percorrido pelos elétrons de A até B é igual ao comprimento do fio. O caminho percorrido aqui, ó. Né? Porque eles vão ser repelidos aqui e vão ser entregues aqui. Então, ó, esse ΔSAB, ele pode ser substituído pelo comprimento L do fio. Então, nessa expressão de cima aqui, eu troco U por epsilon,
mantenho o campo elétrico, e ΔSAB eu troco por L. Isolando o campo elétrico, esse campo elétrico é menos epsilon sobre L. Volta a afirmar, o sinal negativo indica que a variação de potencial é contrária do campo, tá? A força elétrica FE sobre uma carga Q, nós já vimos isso lá atrás, é igual ao produto entre o campo elétrico e a carga, ou seja, a força elétrica é o campo E vezes a carga Q minúsculo. Assim, se eu trocar nessa minha expressão aqui, ó, o E por menos epsilon sobre L, eu tenho que a força elétrica é menos epsilon Q sobre L. Só que acontece o seguinte, a força elétrica equilibra a força magnética. E essa força magnética, ela é dada pelo produto da carga, pela velocidade de propagação desse fio e a intensidade do campo. Então, eu posso chegar num resultado que relaciona o comprimento do fio, a velocidade com que ele propaga e o campo no qual ele está inserido. Olha lá, como FE é igual a FM, e FM é Q vezes V vezes B, a tensão eletromotriz gerada em um filamento de comprimento L, que se movimenta com velocidade V perpendicularmente a um campo magnético de magnitude B, é igual. Olha lá, ó. Anteriormente nós vimos que essa força elétrica é menos epsilon vezes Q sobre L. E a força magnética é Q vezes V vezes B, ou seja, Q é o valor da carga, V é a velocidade de propagação desse fio perpendicular ao campo B. Então, posso cortar Q com Q. Logo, a tensão elétrica induzida nesse meu circuito, ela é menos L vezes V vezes B, onde L é o comprimento do fio, V é a velocidade de propagação dele, isso aí vai depender da direção, do sentido, e B é a intensidade no campo magnético no qual esse fio está inserido. Ah lá, de novo, ó, o sinal negativo indica que a variação de potencial é contrária à força elétrica e, logicamente, ao campo elétrico, conforme já foi definido em U igual a menos E vezes delta SAB. Tá? Então, no caso aí, esse sinal aí é para indicar a orientação, tá, do deslocamento. Bom, aí eu posso relacionar essa tensão elétrica induzida a um fluxo magnético, ou seja, uma quantidade de coisa passando por algum lugar. Essa é a ideia de fluxo. Ele deu um exemplo muito legal aqui relacionado às cataratas. Então vamos definir o que é fluxo magnético. As cataratas do Iguaçu, que significa grande água no idioma dos caigangues, são formadas por mais de 150 quedas e estão situadas na cidade de Foz do Iguaçu. As quedas têm entre 60 e 82 metros de altura e são inúmeras por causa das pequenas ilhas que dividem o fluxo do rio. As cataratas fazem parte do Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade, há mais de 70 anos, e que soma 225 mil hectares entre as porções argentina e brasileira. Depois das cataratas que separam as partes alta e baixa do Iguaçu, o rio se encontra com o Rio Paraná, na tríplice fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Um dos principais atrativos das cataratas do Iguaçu, além dos números e da altura das quedas, é o fluxo de água, isto é, a quantidade de água que passa por ali. Em tempos de estiagem, nas nascentes e nas regiões mais altas do Iguaçu, o volume de água que flui pelas cataratas diminui e o fluxo se reduz em relação às condições de normalidade. Por outro lado, nos períodos chuvosos, os fluxos de águas podem aumentar consideravelmente em relação ao normal. Aí eu achei isso aqui, ó, porque na apostila de vocês, na página 26, tem a foto, né, das cataratas na região de estiagem
e na região de cheia. E eu achei justamente um GIF que representa a foto na época de cheia. Quer ver que bonito? Olha, ó, tá bem parecido o que tem na... Até o arco-íris, ó. Tem no GIF que eu achei na internet. Então, o que acontece? O fluxo de água de um rio está vinculado à sua vazão. Isto é, a quantidade de água que passa pelo rio em unidade de tempo. Então, eu posso usar essa ideia de definição de fluxo de água num rio para definir o fluxo magnético. Observem, podemos, com base nesse exemplo, definir o fluxo como uma grandeza relacionada à passagem de algo por algum local. Certo? Exemplos: o fluxo de água numa tubulação, o fluxo sanguíneo nas artérias e veias, o fluxo de carros em uma estrada e o fluxo de dados da internet. Então, numa estrada, por exemplo, quando que eu sei que o fluxo de veículos está muito grande? Quando eu tenho um aumento considerável de veículos passando por um mesmo local. Eu tenho lá uma estrada com 4 pistas, que comporta 200 carros por hora passando naquele trecho. Se em determinada hora eu tiver um fluxo de 500 carros, eu vou manter o local, mas eu vou aumentar a quantidade. Ou seja, eu aumentei o fluxo, certo? Então, o fluxo ele é sempre relacionado à passagem de alguma coisa por algum lugar. Considere uma região onde um campo magnético de intensidade B propaga-se horizontalmente, são essas linhas azuis aqui, ó, passando por uma superfície de área A, essa placa aqui. O fluxo magnético, ele depende dos fatores a seguir. Eu esqueci só de completar. Ó. Dessa forma, também é possível definir fluxo relacionado ao campo magnético, que é o fluxo magnético. Então, meu fluxo magnético ele vai depender de 3 fatores. O primeiro, da intensidade do campo magnético. Quanto mais intenso for o campo magnético que passa por uma região, mais concentradas, ou seja, mais próximas uma das outras, essas linhas de campo estarão. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Quanto mais forte for a intensidade do campo magnético numa determinada região, maior vai ser esse fluxo. Mais intenso vai ser o fluxo. Qual que é o outro fator que depende do fluxo magnético? Da área A no qual ele está passando, no qual ele está propagando, no qual ele está atravessando. Então, ó, quanto maior for a área considerada, ou seja, mais linhas de campo magnético vão estar passando por essa região, né? Então, quanto maior for a área considerada, maior será o número de linhas de campo que poderão atravessá-las. Aí, finalmente, para a gente poder entender depois como é que nós vamos produzir corrente elétrica num gerador, o fluxo magnético ele vai depender do ângulo alfa formado entre a reta normal e o campo magnético. Essa reta normal, vou usar essa agenda aqui para explicar. Vamos supor que essa agenda aqui é a área no qual essas linhas de campo magnético irão atravessar. Então, o que acontece? Dependendo da posição dessa superfície, eu vou ter a passagem ou não de linhas de campo magnético. Se as minhas linhas de campo magnético são horizontais e direcionadas para a direita, por exemplo, e a superfície é paralela a essas linhas, eu não vou ter fluxo nenhum atravessando essa superfície. Por quê? Para eu ter fluxo atravessando essa superfície, tem uma reta normal aqui, ó. Ó, essa reta aqui, não importa o jeito que eu vire essa superfície, ela sempre vai estar formando um ângulo de 90 graus com essa minha superfície.
Essa reta normal, ela tem que formar um ângulo qualquer com as linhas de campo magnético. Então, ó, se eu tenho a minha superfície formando, a reta normal da minha superfície, formando um ângulo de 90 graus com as linhas de campo magnético, eu não tenho fluxo atravessando isso aqui, ó. Não tem nada passando por ele, certo? Está passando sobre ele, mas por ele não está passando. A partir do momento que eu começo a movimentar essa superfície, ou seja, variar o ângulo da reta normal dela com a intensidade do campo, eu vou aumentando as linhas de campo que vão entrando pela superfície. Observe que quando essa minha reta normal é perpendicular às linhas de campo magnético, eu não tenho fluxo nenhum. Eu não tenho nada passando por ela, por essa área. Aí, a partir do momento que essa minha reta normal é paralela às linhas de campo, olha lá, ó, o ângulo entre elas é zero, eu tenho a quantidade máxima de linhas de campo magnético passando pela minha, tá atravessando a minha superfície. Então, o bacana é isso daqui, né? Isso daqui vai girar, isso aqui está ligado numa turbina. Vai girar, correto? Aí o que vai acontecer? Vai ter hora que não vai ter produção nenhuma, o fluxo vai ser zero, mas a partir do momento que ela executa o seu movimento circular, essas linhas de campo magnético vão aumentando, então vão aumentando o fluxo que passa por essa minha espira. Aí ele diminui de novo, zera. Aí ele volta a aumentar, ora num sentido, ora em outro sentido. Essa é a ideia de corrente alternada. Essa corrente alternada está relacionada à variação do fluxo magnético que passa por uma superfície, pela área de uma espira, em movimento numa região de campo magnético. Olha lá, ó. Com base... só voltar aqui. Então, ó, depende do ângulo alfa, que é o ângulo entre a reta normal N e o campo magnético B. Como é possível observar nas figuras, dependendo do ângulo alfa, nenhuma, poucas ou muitas linhas de campo podem atravessar a superfície. Ó, aqui eu não tenho o total de linhas de campo atravessando a superfície, porque tenho esse ângulo alfa formado. Aqui eu não tenho nenhuma linha de campo atravessando a superfície. E neste caso aqui eu tenho muitas linhas de campo, todas as linhas de campo atravessando a minha superfície. Então, estou dando uma variação no meu fluxo. Tem hora que eu tenho uma quantidade alta de linhas de campo atravessando, tem hora que eu não tenho nenhuma linha de campo atravessando, porque ela está movimentando. Olha lá, por exemplo, se as linhas forem paralelas ao plano da espira, né? Olha lá, as linhas paralelas ao plano da espira. Ou seja, a normal forma 90 graus. Obviamente não a atravessarão e, consequentemente, o fluxo será nulo. Então, com base nesses fatos, o fluxo magnético pode ser calculado pela seguinte equação. O fluxo magnético φ, ele é o produto da intensidade do campo magnético pela área da superfície no qual flui esse campo magnético, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo formado entre a reta normal à superfície e o vetor campo magnético. Então, na equação, φ representa o fluxo magnético medido em Weber, B indica a intensidade de campo em Tesla, a área da superfície pelo qual passa o campo em metro quadrado, e alfa é o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal à superfície. O fluxo magnético é uma grandeza escalar, simbolizada pela letra grega φ, definida pelo produto da intensidade entre a intensidade do campo e a área da seção transversal por onde passa o campo. A unidade do fluxo no sistema internacional é o Weber, ou Tesla vezes metro quadrado. Então, como é que eu vou aumentar a corrente induzida gerada por esse campo magnético? Eu posso aumentar essa corrente induzida aumentando a área da espira, por exemplo, colocando uma espira maior nessa região de campo magnético,
Ou aumentar a intensidade do campo magnético, aumentar o poder dos ímãs no qual essa espira se encontra inserida, certo? E fazer girar mais rápido ainda. Quanto mais rápido girar, mais eu produzo. Quer ver, ó? Quer ver, quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui de produção de fluxo magnético para vocês. Quer ver que legal? Eu tenho um negocinho aqui que é uma lanterna com dínamo. Na hora que eu giro essa manivela aqui, eu tenho uma espira aqui entre ímãs que vai induzir uma corrente por essa espira, ordenando o movimento dos meus elétrons, produzindo corrente elétrica. Então, dependendo da velocidade com que eu giro essa manivela, eu vou ter a intensidade da luz aqui. Então, isso daqui está relacionado ao fluxo. Olha aqui, ó. Ó, se eu giro devagar, ó. Aí se eu aumento a velocidade, ó. Isso aqui nada mais é que o princípio de funcionamento de um gerador elétrico. É uma espira que está inserida entre ímãs, deve ser 2 ímãs que tem aqui dentro, certo? Com polaridades invertidas, que na hora que essa espira gira nessa região de campo magnético, ela induz uma corrente nessa espira, produzindo corrente, a energia elétrica. Então, a energia mecânica, que é o movimento aqui, produzindo energia elétrica, certo? Se você desmonta isso daqui e liga esse sistema na roda da bicicleta, você tem um farolzinho lá para sua bicicleta. É o dínamo, é o princípio de funcionamento do dínamo. Só que essa minha lanterna, ela estragou, porque ela armazenava energia. A bateria recarregável dela aqui, isso aqui é muito antigo, tem quase 20 anos, a bateria recarregável dela deve ter perdido a validade. Então, quer dizer, não tá segurando, ó. Eu aperto o botãozinho aqui, ela não segura. Só que ela continua gerando relacionada ao movimento de rotação aqui. Ó, diminui a velocidade, diminui a intensidade da luz. Aumenta a velocidade, ó. Beleza? É o princípio de funcionamento de um gerador elétrico, tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Sossegado? Posso continuar? Porque agora nós vamos relacionar essa ideia de induzir a corrente. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Nós vamos... O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é o princípio de funcionamento de uma hidrelétrica. Só que lá na hidrelétrica a água vem no duto, passa pela turbina, a turbina roda o gerador, que vai fazer a indução dessa corrente elétrica, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Aqui a turbina é meu braço, certo? A turbina é meu braço, mas ela está transformando a energia mecânica em energia elétrica aí, ó. Essa tensão elétrica induzida e essa corrente elétrica, a gente vai ter que relacionar duas leis aí, que é a lei de Faraday e a lei de Lenz, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou entrar nessas leis agora, porque é muito teórico, tá? Já tá no adiantado da hora aí, e provavelmente eu vou gastar aí uns 20 minutos para poder explicar isso daqui. Eu vou deixar essa explicação para quarta-feira, lembrando, hein? Lembrando que amanhã a gente tem aula, tá? Naquele curso do Enem. Ah, eu troquei com a Luciana o meu horário, então a Luciana vai dar as 2 primeiras aulas para vocês, e eu vou dar as 2 últimas a partir das 3h25. Então, amanhã eu já separei para a gente uma parte relacionada à análise de gráficos e às leis de Newton.
tá? Que é muito importante, porque a gente usa a lei de Newton em tudo relacionado a movimento. E na quinta-feira, eu preparei um esquema relacionado à eletrodinâmica e a medidores. Ele nem gosta muito de questões que envolvem medidor de energia, né? Relógio de luz, para você calcular a potência consumida e o tanto de energia que uma família consome num mês. Então, nós vamos trabalhar com isso. Está bem tranquilo, está bem sossegado, não vai ter muito problema, não, tá? Então, só lembrando que amanhã a gente tem aula, são 2 aulas, dá para a gente levar de boa. E na quarta-feira eu concluo essas 2 leis associadas à indução eletromagnética, certo, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui a presença. Só confirmar, pessoal, só um minutinho. Certo, tranquilo. Então é isso, pessoal. Amanhã nós estamos firme aí, tá? Tá agendado lá. Falou, Bruna, de nada, obrigado eu. Falou, Guilherme. Até amanhã, gente. Um abraço para todo mundo. Falou, Maria Eduarda, um abraço.